Gravada. Ai, eu esqueço de gravar, a aula ia ser engraçada. Pra nós, quer dizer, né? Então, tá gravado, Gabriel, agradeço o Gabriel, porque quase eu esqueço de gravar a aula no dia que você vai faltar. Bom, então vamos lá. Isso é engraçado pra nós. Pra quem faltou, ó. Ih! Bom, vamos lá. Então, na aula passada, eu deixei um teorema pra gente provar e comentei que ia provar nessa aula que. Perdão, eu tava falando outra coisa. Na aula passada, a gente estava discutindo sobre o problema de decidir se um grafo é uma floresta radicada, tá? E aí a gente comentou do problema de certificação, que nem sempre é fácil você provar algo, mesmo que salte aos olhos a resposta. Por exemplo, foi o que eu expliquei. Se você não for me arrastar até a geladeira, certo? Se você não for me arrastar até a geladeira, fica difícil você me provar que não tem ovo. Como é que você prova que não tem ovo? Sem eu ter que ir até a geladeira ver com você. E eu não acredito na sua palavra, tem esse detalhe importante, tá? Bom, então a gente foi atrás das certificações. E a gente descobriu que uma certificação importante era argumentar que o grafo ele não tem uma enumeração topológica. Só que, de novo, como é que eu vou argumentar que um grafo não tem uma enumeração topológica? Você tem que provar que toda enumeração possível não é topológica. E, nossa, se você considerar as enumerações injetivas, tu já tem n fatorial enumerações. Se tu for considerar ainda as enumerações que não são necessariamente injetivas, mas que também, desculpa, que não são necessariamente injetivas, tu tem n elevado a n. Então, é uma quantidade absurda, é infactível. Então, a gente passa para o próximo passo. Então, a gente foi atrás de outra certificação. Qual foi a certificação? A gente descobriu que se o grafo ele for acíclico, então ele tem uma numeração topológica. Caso contrário, ele não tem. E o problema de ciclo no grafo parece um pouquinho mais factível. Bom, então a prova do teorema era um grafo possui uma numeração topológica se somente se ele é acíclico, tá? Vocês lembram dessa prova. E aí, eu vou dar uma ideia, tá? Então, eu vou escrever aqui em cima só para vocês entenderem. Acíclico. Na verdade, eu posso usar o Openboard, que a letra fica até melhor. Não, talvez escrever aqui, ou coisa boa. Eu sempre esqueço dessa ferramenta maravilhosa. Acíclico. Se somente se, certo? Tem uma numeração, existe uma numeração topológica. Então, eu vou provar, eu vou apenas explicar para vocês como é que vocês fazem a demonstração matemática dessas duas afirmações. Professor, estou vendo só uma. Não, tem duas afirmações. A primeira afirmação é: se o seu grafo for acíclico, então ele possui uma numeração topológica. E a segunda afirmação: se ele possui uma numeração topológica, então ele é acíclico. Então, se eu chamar isso aqui de afirmação A e isso aqui de afirmação B, para provar esse tipo de teorema, você tem que, primeiro, provar que A implica B, e depois você tem que provar que B implica A. Certo? Beleza? Então, qual é uma forma de você mostrar isso daqui? Vamos começar. Como é que eu faço para mostrar que um grafo acíclico tem uma numeração topológica? Eu posso exibir a numeração topológica do grafo acíclico, certo? Como é que eu faço para provar que uma numeração se um grafo possui uma numeração topológica, então ele é acíclico? Aí parece um pouquinho mais detalhado, né? Esse daqui parece que é, bom, eu só construí a numeração topológica. Esse daqui já é um pouquinho mais trabalhoso, porque ele requer você mostrar que se ele tem uma numeração topológica, então ele não tem ciclos. Quando esse tipo de coisa, que é um pouquinho mais confusa, acontece,
a gente tem a mania de provar isso daqui no lugar, ó. Que é equivalente. Então, isso aqui é o quê? Você mostra que se a afirmação A falhar, que nesse caso a nossa afirmação é A, é cíclico, eu não posso ter a afirmação B. Certo? Eu estou tentando escrever em função de lógica, tá bom? Então, eles são equivalentes. Então, isso daqui é mais ou menos por onde anda a prova por absurdo, tá? É uma ideia bem generalizada do que seria a prova por absurdo. Você supõe que o seu resultado falha e você mostra, então, que a sua hipótese falha, tá? E aí a gente pode escrever isso de forma melhor, tá? A gente pode argumentar que se eu tiver as duas situações, quais são as duas situações? Se eu supor que meu grafo ele é cíclico, certo? Se eu supor que meu grafo... Calma aí, deixa eu só lembrar aqui como é que faz essa parte. Isso. Tá, eu vou parar por aqui, que são as afirmações lógicas que a gente tem que fazer, que a gente precisa para esse caso, tá? Então vamos dar a ideia. A primeira ideia é o seguinte: eu gostaria de mostrar que se o nosso grafo ele é acíclico, então ele existe uma numeração topológica, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar com um grafo acíclico qualquer, tá? Porque isso aqui é válido para qualquer grafo acíclico. Então, seja G um grafo acíclico qualquer. Então, eu tenho que mostrar então, que esse grafo possui uma numeração topológica. Então, eu vou exibir a enumeração topológica dele. Como? I seja H. Eu vou fazer propositalmente uma enumeração qualquer de uma enumeração qualquer de G. Então, a gente tomou uma enumeração qualquer do teu grafo G, tá? Bom, se H é topológica, então morreu. Então, o resultado segue. Lembrando, eu tô de novo, certo? Tentando argumentar que se o grafo é acíclico, então existe uma numeração topológica. Para isso, eu estou supondo que o grafo é acíclico e eu vou expor a numeração topológica. Então, o que eu fiz? Eu peguei o grafo acíclico e peguei uma numeração qualquer, certo? É numeração. Então, essa enumeração, eu vou pedir mais uma informação dela aqui que eu esqueci de colocar. Eu vou pedir que ela seja injetiva de V de G em vez de G. Isso aqui eu estou dizendo que eu estou enumerando se os vértices. Aê! Eu estou dizendo que se eu estou enumerando os vértices de 1 até n, onde n é o número de vértices, cada vértice tem um rótulo diferente. Tá bom? Eu vou pedir que isso aqui aconteça, vocês vão já entender por quê. Tá? Bom, então se eu peguei a numeração aleatória e eu dei a sorte de que essa numeração aleatória é injetiva, ou é topológica, não tem o que fazer. Se ela não é topológica, aí agora é onde vou começar a desenhar para que vocês entendam e vocês continuem escrevendo. Se ela não é topológica,
Eu estou dizendo para você que acontece o quê? Que algum desses vértices aqui, quando eu alinhar eles na ordem topológica, ele está assim, ó. Vocês lembram que é isso aqui que define uma numeração topológica? Que todos os arcos têm que ser da esquerda para a direita. Se ele não é topológico, então eu tenho um arco, certo? Eu tenho um arco da direita para a esquerda. Bom, fixa esse vértice aqui, certo? Eu vou afirmar uma coisa para vocês. O que é que eu vou afirmar? Esse vértice aqui, que eu vou chamar de X, o vértice Y não consegue alcançar o vértice X. Tá bom? O vértice Y não consegue alcançar o vértice X. Porque se o vértice Y conseguisse alcançar o vértice X, de alguma forma, tá? De alguma forma que eu não sei qual é, por onde é que ele anda, eu ia ter esse ciclo aqui. E eu não posso ter esse ciclo, porque o nosso grafo ele é acíclico. Então, o vértice X não alcança o vértice Y. Bom, em particular, eu poderia ter isso aqui também. Certo? Eu poderia ter que, de repente, mais um arco estava apontando para trás, e então esse arco estava apontando para frente. Tá? Qual é o problema que eu queria fazer agora? Eu gostaria muito de pegar esse vértice, certo? E mover ele para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o rótulo dele. Como? Eu vou simplesmente tirar ele dessa posição e vou colocar ele nessa posição. Pegar todo mundo que está aqui e avançar uma unidade para a direita. O que é que vai acontecer? Eu vou desfazer esse arco, que é ruim para mim, e eu vou ter um arco voltando a menos. Eu posso repetir esse processo um número finito de vezes, porque vai ter um número finito de arcos apontando para o lado errado, e sair desfazendo todos os arcos apontando para o lado errado. E por que é que eu posso fazer isso? Porque o nosso grafo ele é acíclico. Aí você sempre usa o argumento. Tem um arco para trás? Tem. Então esse vértice aqui não alcança esse. Logo, eu posso botar esse vértice exatamente antes daqui e eu não vou gerar arcos apontando para a direita. Aí você fala, mentira, professor, só pode gerar arcos apontando para a direita. Posso. Quem consegue argumentar onde é que tem esses arcos apontando para a direita? Vocês entenderam qual é a ideia essa ideia da prova? Quantos ainda estão acordados? Ai, falei acordado, meu café. Eu esqueço às vezes do... Eu gosto de café morno, eu não gosto de café quente. Às vezes eu esqueço do café, ele fica gelado. Aí é raiva. Ó, deixa eu explicar a ideia pro Campo Souza que chegou agora. Tá, é bom que todo mundo chega. Gabriel, Souza, na aula passada, eu deixei esse teorema para vocês provarem. Certo? Eu falei que nessa aula eu ia provar, só que eu decidi que eu não vou provar. Eu vou dar a ideia da prova e vocês vão escrever. Até porque teve gente que estava dizendo que estava com dificuldades nas provas. E quando você vai provar, a primeira coisa que você faz é tentar entender o que está acontecendo com a estrutura. E então mostrar uma sequência de raciocínio lógico para poder se partir da sua suposição e chegar na sua conclusão. Tá? Em geral, quando você tem esse tipo de afirmação, acíclico se somente se existe numeração topológica, você na verdade tem duas enumerações aqui, duas afirmações implícitas. A primeira é A implica B, que é se ele é acíclico, então existe uma numeração topológica. E a segunda é B implica A. Se existe uma numeração topológica, então ele é acíclico. Tá bom? Bom, como é que você prova, certo? Como é que você prova esse primeiro tipo de afirmação de existencialidade? Você mostra que existe.
Como? Você pode exibi-la. Posso exibi-la como? Simplesmente o que a gente está fazendo. Eu estou construindo uma enumeração topológica do nosso grafo. Eu começo com uma qualquer. Se ela for uma enumeração topológica, show, acabou, não tem o que fazer. Se ela não for uma enumeração topológica, é porque ela tem um arco invertido, certo? Daí eu mostro um processo de melhorar, ou seja, de desinverter esse arco, sem gerar novos arcos invertidos, para que no final eu tenha uma numeração topológica mais próxima da que eu quero. Uma enumeração mais próxima da topológica, ou seja, com menos arcos apontando na direção errada. E aí, como o número de arcos é finito, e você pode sempre fazer isso, você executa esse processo um número finito de vezes. Caso você não goste dessa ideia, desse raciocínio algorítmico, você sempre pode fazer assim, ó. Pegue essa numeração topológica. Se ela existe, acabou seu. Desculpa, pegue essa numeração do vértice. Se ela existe, acabou seu problema. Certo? Suponha que ela não existe. Dentre todas as possíveis enumerações do grafo, pegue aquela que tem a menor quantidade de arcos apontando para a esquerda. Certo? Daí você mostra que você consegue, a partir dela, construir uma nova enumeração que tem menos arcos apontando para a esquerda. Logo, aquele conceito de que não existia e tinha uma, não é verdade. Porque você pegou aqui, tinha a menor, e mostrou que dá para reduzir mais. Então, ela não era a menor. Isso é um absurdo. Deu para entender a ideia geral de como é que funciona a prova? Uma outra forma de você provar esse tipo de afirmação é assim: eu quero provar que B implica A, eu mostro que se o A não acontecer, que é a segunda afirmação, então, consequentemente, eu vou ter que o B não acontece. O B é, existe uma numeração topológica. Implica que o grafo é acíclico. Aí eu mostraria o que aqui? Se ele tem um ciclo, então ele não pode ter uma numeração topológica. Esse exercício aqui a gente já fez. Que é o quê? É basicamente você pegar um ciclo, tá? É basicamente você pegar um ciclo e mostrar que um ciclo não pode ter uma numeração topológica. E a gente fez isso lá antigamente na aula que a gente falou de numeração topológica. Então essa volta aqui está feita já. Eu estava argumentando agora como é que prova essa ida. Bom, para provar essa ida, tu está acompanhando, Camelo? Camelo não, Souza. Beleza. Então, para provar isso aqui, eu começo. Ó. Eu vou provar que se ele é cíclico, acíclico, então ele tem uma numeração topológica. Aí eu fiz o quê? Ó? Eu vou seguir o que eu acabei de explicar. Eu começo com um grafo acíclico e pego uma enumeração topológica injetiva qualquer. Por que é que eu estou pedindo que ela seja injetiva? Tem um bizu aqui para isso. Qual é o bizu? O bizu é que se ela não for injetiva, quando eu for mover esse vértice para cá, para a esquerda, eu vou ter que pegar uma enumeração para ele que seja apropriada. O que significa uma enumeração que seja apropriada? Eu vou ter que pegar para ele uma enumeração que não conflite com as outras. Porque, de repente, ele pode ser igual a alguma antes e agora gerou um conflito. Sendo injetiva, eu sei que aqui tem N valores diferentes. Se N é 10, tem 10 valores diferentes. Se N é 20, tem 20 valores diferentes. Então, eu não tenho me preocupar com a numeração topológica. Certo? Desculpa. Gente, me dá só um segundo. Eu já volto. Peraí.
Pronto, é porque eu caí na besteira de deixar o WhatsApp aberto na outra aba. E aí eu não sei, decidiram começar a turbinar de mensagem, aí eu falando e o tita, 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 aí dá no nervo. E aí eu perdi a concentração. Bom, então o que é que acontece? Voltando para cá. Então eu comecei. A sacada da injetividade é só para não ter que lidar com esses problemas. Então, vamos pegar a numeração topológica qualquer, tá? A partir dela, eu vou simplesmente eliminar todos os possíveis arcos que estão apontando para a esquerda. Se não tiver nenhum, acabou meu problema. Se tiver algum, eu vou mostrar um passo a passo de como você faz para eliminar ele sem gerar novos. Porque não adianta nada você desfazer um arco e fazer 1000. Certo? Então, eu tenho que mostrar que existe um caminho no qual você sempre desfaz um arco. Porque se você sempre desfaz um arco, no final você chega a uma situação em que não tem mais arco. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu pergunto, cadê o arco? Ele me mostra esse arco aqui. Aí eu falo para você, beleza. Se o Y está aqui, que é o arco voltando do X, não pode existir um caminho do Y até o X. Por que é que não pode existir esse caminho? Porque se esse caminho existir, certo? Se esse caminho existir, eu tenho o caminho daqui até o X e esse arco voltando forma um ciclo. E o grafo é acíclico, então não existe. Então o Y não alcança X, certo? Beleza. Então agora eu quero desfazer esse arco. Para desfazer esse arco, eu tenho que mudar a posição do vértice X. Então eu poderia, no primeiro momento, só pensar assim: vamos só jogar ele para a esquerda. Qual é o problema disso? De fato, eu vou estar desfazendo esse arco, mas me fala a respeito dos vértices daqui, tá? De repente, eu tenho um vértice aqui que não era alcançável pelo Y, mas que alcança X. Quando eu jogar esse cara para cá, esse arco que antes apontava na direção certa, vai passar a apontar na direção errada. E o pior, eu posso ter vários fazendo isso. Então, quando eu desfizer isso, ao invés de eu não piorar a minha situação, que seria ficar na mesma, eu pioro a minha situação, porque agora eu vou desfazer um arco e vou ganhar 3. Então, como é que eu elimino esse problema? Eu fecho a tela do computador e vou dormir? Talvez, porque é cedo. Mas você pode fazer o seguinte: qual é o grande problema? O grande problema é. Deixa eu pensar uma forma boa de explicar isso. O grande problema daqui é que os vértices que alcançam X vão ficar com arcos invertidos. Então agora eu tenho que ter cuidado de escolher uma nova posição para o X, que isso não aconteça. Só que olha só, aí agora vem o bisuzão. Todos esses vértices que alcançam X e que potencialmente vão inverter os arcos, eles não são alcançáveis por nenhum vértice que alcança Y. Entendeu? Porque se algum vértice que Y alcança chega nesses caras, eu tenho um circuito de novo. Então, o que é que eu posso fazer? Ao invés de eu mover somente o vértice X, eu vou mover todo mundo junto e manter na mesma posição para cá. Porque aí agora eu não vou gerar nenhum arco invertido para nenhum desses caras, porque senão antes eu teria o Y e ao mesmo tempo eu vou desfazer esse arco. Vá lá, consegui uma nova enumeração que tem menos arcos apontando para a esquerda do que a enumeração atual. E aí, e se movesse o Y? Então, o problema seria a mesma coisa. Se tu mover o Y para cá, certo? O Y de repente está apontando para caras que estão aqui nesse trecho, que quando tu mover ele sozinho, ele vai começar a apontar para trás. Daí, de novo, vai ser o mesmo trabalho. Você vai ter que pegar todo mundo que o Y alcança e mover para o lado de cá. Que é a mesma coisa de pegar todo mundo que alcança X e mover para o lado de cá. Entendeu? Pronto.
Próximo passo, primeiro passo da prova matemática. Entender o que você tem que provar. A afirmação que a gente tem que provar é essa daqui. Essas duas afirmações. A ideia das duas ficou. Tu não tá. A ideia das duas. Tu não tava aqui, não? Eu ia falando um palavrão, velho. A internet tá meio ruim hoje. Aí caiu, aí bem na hora que você perguntou se você tá entendendo, aí a bicha resolveu dar uma caída e falar, É que agora ela não, voltou. é que ela não quer deixar tu mentir. Gente, O, nada. então, o que acontece é o seguinte: esse cara, o primeiro passo é entender o que a gente tem que provar. Então, a gente tem que provar esses dois tipos de afirmação. O segundo passo é entender como provar, um ferramento técnico mesmo. A ideia é essa, que é o quê? Para provar esse daqui, eu exibi para vocês uma forma de ou vocês obterem a numeração topológica, ou se vocês não tiverem, obtê-la a partir de qualquer numeração topológica. Entendeu? Repara que isso que eu dei para vocês é um algoritmo, dá para implementar e vocês podem sair gerando automaticamente numerações do grafo e ele vai sair fazendo essas trocas até obter uma topológica. Existem outras provas? Existem, mas essa é uma prova que eu acho bem intuitiva. Uma vez que você entendeu como é que a sequência lógica de ideias, de onde você está partindo até aonde você vai chegar, e em cada etapa está consistente, ele não está abrindo portas a nenhuma dúvida, aí beleza. Uma vez que você está diante dessa situação, aí você vai partir para escrever, tá? E como é que você vai escrever? Definindo cada etapa. Primeira etapa, quais são os objetos que eu vou trabalhar? Tá aqui. Os objetos que eu vou trabalhar é um grafo acíclico, sem nenhuma restrição sobre ele, a não ser acíclico. E a segunda restrição é uma enumeração injetiva qualquer. Essas restrições existem por alguma razão. O ser acíclico é necessário para a nossa prova, porque é sobre essa família de estruturas que eu estou trabalhando. O ser injetiva, ela vem por uma suposição que eu posso fazer sem perder de generalidade. Por quê? Porque eu só não quero mostrar que existe uma enumeração topológica. Não me importa se essa enumeração topológica é injetiva, se ela usa só zeros e uns, se ela usa 0, 1 e 2, se ela usa 0, 1, 2 e 3, não me importa. Eu peguei ela injetiva porque na hora de fazer essa locomoção dos caras aqui, é muito fácil. É só eu literalmente pegar todo mundo aqui, afastar todos os vértices que eu não estou pegando para a direita, ou seja, somar pelo tamanho desse cara e colocar todos os caras aqui dentro. Então, fazer essa transformação é muito fácil. Qual é o problema quando não é injetiva? Porque eu posso ter dois caras aqui que são iguais. E aí, quando eu faço isso daqui, aqueles caras lá podem acabar dando um problema. Qual? Eu não sei, eu não pensei muito sobre isso, mas pode dar problema. Eu sei que tomando injetivo, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Então, por isso, eu peguei essa restrição. Essa restrição fui eu que escolhi, porque essa restrição, ela não viola o nosso objetivo final. Tá bom? Então, pronto, escrevi o conjunto de objetos para o qual a nossa prova matemática vai ser trabalhada. Sempre começa assim, definindo quem são os objetos que a sua prova matemática vai trabalhar. Daí, os próximos passos é a sua sequência lógica. Pegue uma numeração topológica qualquer. Daí, você continuaria escrevendo. Se ela for... desculpa, pegue uma numeração que já pegou. Se ela for topológica, morreu o seu resultado. Bom, se ela não for topológica, aí você tem a primeira consequência lógica. Se ela não é topológica, existe uma seta voltando. Daí você vai para a próxima sequência. Bom, eu gostaria de desfazer aquela seta voltando.
eu não posso só mover esse cara para lá, porque eu posso gerar um monte de seta voltando. Mas eu posso pegar todo mundo que chega em X e mover para lá. O que é que garante que eu não vou estar gerando setas voltando e que eu não vou estar fazendo o Y começar a apontar um monte de vezes para trás? Aí você argumenta, porque o teu grafo é acíclico. É uma consequência lógica do teu grafo ser acíclico, certo? O fato de não acontecer essas inversões da seta. E aí, no final, você argumenta, o último passo da sua prova matemática é o que você deseja. O que é que eu desejo? Mostrar que essa nova numeração topológica que eu fiz, certo? De fato, tem menos arestas voltando do que a numeração anterior. E aí você simplesmente conta como, ó, essa aresta voltando morreu. E a gente não criou nenhuma aresta voltando. Por quê? Aí você dá um argumento para explicar por que é que não criou nenhuma aresta voltando. O argumento tá sólido? Tá. Acabou. Então, desta forma, a gente conclui que, a partir de uma numeração qualquer, é possível obter uma numeração topológica. Acabou a sua prova. Então é isso. Sugiro que vocês escrevam essa prova, tá? É um bom exercício, até para quem está tendo dificuldades com provas matemáticas. Beleza? Então pronto. Foi quase uma hora só para poder explicar o ponto que a gente parou na aula passada. Bom, a aula de hoje, a gente vai estudar outra abordagem do teu algoritmo de busca. Tá todo mundo aí? Aquele momento do professor carente, você pergunta, tem alguém aí? Show. Bom, então vamos lá. Quem tiver dúvida daquela parte que a gente falou anteriormente, pode estar me procurando depois que a gente volta a ler. Bom, na busca em profundidade, eu não sei se vocês lembram, o que acontece na nossa abordagem é a seguinte. Se você tem um grafo, digamos igual a esse daqui, o que é que você faz? Porque assim no formato de árvore fica mais claro, vocês vão entender depois. Se você, o primeiro, a busca em profundidade, ela não deixa a priori você escolher qual vértice ele vai inicializar a busca. Ele sozinho usa a ordenação que você deu para ele para escolher qual vai ser o vértice que vai ser inicializada a busca. Tem uma razão para isso que no final da aula eu vou explicar. Bom, então ele executa, sei lá, digamos por esse vértice aqui. O que é que ele faz? Ele visita esse vértice, daí ele desce para o filho dele, visita o filho dele, desce para o filho do filho dele, visita o filho do filho dele. Até uma hora que não tenha mais vértice para visitar. Daí ele volta, no caso ele voltaria para este filho, e ele desce para o filho seguinte. Somente quando, recursivamente, todos os filhos desse vértice for visitado, que ele vai encerrar a recursão dele. E daí ele sobe um passo na recursão. Certo? Então a ordem de visita, supondo que os vértices sejam ordenados por linha, esse cara seria visitado primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Certo? Isso é o que a busca em profundidade faz. Bom, mas eu poderia, ao invés de visitar primeiro os filhos, ou recursivamente os filhos, eu podia visitar de uma forma mais direta. Como? Eu primeiro visito esse vértice, depois visito os filhos dele, e aí eu visito o primeiro filho que ainda não fui chamada para visitar. Então, esse cara aqui, eu visitei todos os filhos dele, agora eu vou pegar esse vértice e visitar todos os filhos dele. Daí acabou os filhos, acabou. Eu vou para esse daqui, na ordem de visita que eu fiz. Tem filho dele para visitar? Não, eu venho para esse. Tem filho dele para visitar? Não, eu venho para esse. Tem filho desse para visitar? Não, acabou seu algoritmo. Então, essa é uma outra forma de você fazer a visitação ou a busca no seu grafo. Essa estratégia de visitar primeiro os vizinhos e depois, então, visitar os vizinhos dos vizinhos e assim sucessivamente é chamado de busca em largura. E faz muito sentido se você E faz muito sentido se você parar para pensar. Ele primeiro visita todos os vizinhos, certo? Então ele meio que, se você parar para pensar, eu vou escrever o grafo aqui nessa linha,
cada filho desse vértice vai indo aumentando a largura do teu grafo. Então, busca em largura, porque eu visito primeiro todos os vizinhos. Eu busco em profundidade, porque primeiro você vai ao mais fundo possível e depois volta recursivamente. Tá? Isso aqui em inglês chama-se breed first search, que é... breed eu sempre penso como ninhada. Então é como se visitar os filhos primeiro, entendeu? Seria como visitar a ninhada primeiro. Mas eu acho que a tradução mais correta não seria muito ninhada. Certo? Então, a única diferença que a gente tem do busca em profundidade para o busca em largura no primeiro momento é essa abordagem. E aí, como é que a gente vai fazer o processo? Repara que quando eu faço isso daqui, no busca em profundidade, eu jogo tudo numa pilha. E a pilha é controlada pela tua função recursiva, porque para quem já estudou recursão, tem até um nome que chama-se pilha de recursão. Certo? A última recursão que entra na pilha tem que ser a primeira a ser finalizada. Tá? Aqui não, aqui a gente vai ter uma fila. E a gente não tem mais exatamente uma recursão. Eu crio uma fila, coloco o primeiro vértice, daí eu visito os filhos dele colocando na fila, 2 e 3. Terminei de visitar todos os filhos do 1, mata um. Puxa o próximo cara da fila, que é o 2, que é esse cara aqui. Aí eu coloco os filhos dele na fila. Terminou de visitar os filhos dele? Mata ele. Puxa o 3. Tem filhos para visitar do 3? Não. Puxa o 4. Tem filhos para visitar o 4? Não. Tem filhos para visitar o 5? Não. Acabou. Aqui você tem uma fila. Intuitivamente falando, eu acho mais fácil pensar na busca em largura. Implementalmente falando, ou eu acho que o busca em profundidade é mais elegante. Porque acaba sendo você acaba que encapsulando muita coisa que o algoritmo está fazendo. E aqui a gente tem que lidar com elas explicitamente. Tá? Encapsulando, eu me refiro ao fato de que quem cuida da pilha para você é o computador, o cara que implementou o compilador para você. E aqui não. Inclusive, eu já vi um exercício, certo? E eu nunca fiz esse exercício, até acho que eu vou colocar para vocês fazerem, que é põe assim. O exercício ele pede exatamente para você implementar o busca em profundidade sem utilizar função recursiva. Então você vai implementar utilizando pilhas, tá? Como é que faz isso? Eu não faço a mínima ideia. Quer dizer, mas eu nunca pensei sobre isso, tá? Também, então a gente pode pensar junto. Vocês podem pensar, também faz sentido. Complicado? Bacana? Bom, vamos fazer um exemplo. Vou pegar aqui um grafo qualquer. Se vocês olharem aqui, o busca em profundidade, busca em largura, eu tenho que fornecer quem é o vértice que eu vou inicializar. Ao contrário do busca em profundidade, uma vez que a fila fica vazia, ele mata o teu algoritmo. Então, por exemplo, vamos fazer aqui o exemplo para vocês entenderem. Eu tenho isso daqui. Esse aqui é o nosso grafo. Eu vou inicializar o busca em largura nesse vértice aqui. Aqui, ó, pronto. Esse vai ser o vértice que eu vou inicializar. Então, ele vai visitar esse cara e vai colocar esse cara que eu vou chamar... Bom, eu vou dar números para ele. Tá, ele vai pegar esse vértice aqui, ele vai visitar e vai colocar ele na fila. Tá? Daí ele vai tirar ele da fila, vai visitar todos os filhos dele, que é esse cara aqui, e colocar o 2 na fila. Acabou, morreu. Daí agora ele vai pegar todos os filhos do próximo vértice da fila, que é o 2, e colocar na fila. Então, esse cara aqui e visita. Acabou. Agora ele vai pegar todos os filhos do próximo vértice e colocar na fila e visitar, que é esse cara aqui. Então, acabou.
Agora ele vai olhar para o 4 e fazer a mesma pergunta. Bom, não tem ninguém, acabou. E o algoritmo termina de executar. Certo? Nota que o vértice 3, no final da execução do algoritmo, o vértice 6 e o vértice 7, no final da execução do algoritmo, eles não foram visitados. Isso é diferente do busca em profundidade. No busca em profundidade, quando ele terminava a execução da fila, uma forma similar seria ele então criaria uma nova fila onde ele pegaria o primeiro vértice que não foi visitado na última iteração. Se fosse fazer ele forçando a barra. Como a gente não está forçando a barra, a gente acaba a execução do algoritmo na primeira rodada. Tá bom? Então essa é uma das principais diferenças dos dois. Certo? Por exemplo, de uma forma crua, tá? De uma forma crua, o busca em profundidade não serviria, o busca em largura não serviria para aquele nosso problema de componentes, de ilhas em circuitos que a gente fez na aula passada. Isso de uma forma crua. Tá? Porque ele não ia, ele só serviria para, no máximo, avisar para você que tem mais de uma ilha. No melhor cenário. Daria para alterar ele? Talvez. Eu não pensei muito sobre isso, não, mas talvez desse. Tá? Bom, e quanto ao desempenho dele? O desempenho dele depende muito da estrutura que você está implementando de novo. Porque a grande pergunta desses dois algoritmos é essa daqui, ó. Essa informação aqui, ela pode ter a complexidade da quantidade de arcos do teu grafo, ou ela pode ter a complexidade quadrática. Esse cara aqui pode ficar repetindo. Por quê? Porque uma coisa é você perguntar a um cara adjacente se ele já tem... se você está trabalhando com matriz de adjacência. Você gasta mais tempo. Se ele for um cara que é a lista de adjacência, então é uma pergunta bem mais rápida. Certo? Então, dependendo do que você utilizar, a complexidade pode ser V mais o número de arcos ou V ao quadrado. Aqui salta aos olhos, se você parar para ver, que se teu grafo tiver bem pouquinho aresta, é sempre bom você fazer dessa forma. Tá? Então, você ganha tempo se você estiver trabalhando com grafos grandes, muito grandes, sei lá, 1.000, 10.000, 100.000 vértices, e eles tiverem poucas arestas. Tá? Porque os nossos computadores são tão rápidos, tão rápidos, tão rápidos, que se você estiver trabalhando com grafo, porque se você estiver trabalhando com grafo que, na verdade, tem, sei lá, 10 arestas, ou 10 vértices, 100 vértices, até, sei lá, que seja 1.000 vértices, o tempo aqui não vai ser tão diferente. Humanamente perceptível. Tá? É o famoso... Quem faz meio segundo, faz um segundo. Para você, você não percebe tanto a diferença. Agora, para o computador que vai fazer aquilo um monte de vezes, ele nota explicitamente que você está lascando com a vida dele. Beleza? Sacaram? Todo mundo claro? O desempenho do nosso algoritmo de busca em largura, como é que funciona? E como é que funciona a busca em largura? Alguém tem alguma dúvida até agora? Bom, bacana. Vou dar continuidade. Bom. Tá. Assim como aconteceu lá em busca em profundidade, o nosso algoritmo, ele também possui um rastro, tá? De como ele passeia no teu grafo. Lá no busca em profundidade, esse rastro era a nossa árvore DFS, que era a árvore de busca, desculpa, era a floresta DFS, que era a floresta de busca em profundidade. Aqui, lembra que o nosso algoritmo, ele só roda uma vez e depois para. Então, eu nunca vou ter uma floresta num rastro,
Porque ele depois não vai visitar um cara que ele não pôde alcançar. A partir de um vértice, ele só visita quem aquele vértice alcança. Depois ele vai-se embora. Tá? E depois ele acaba. Como é que é o nome dele? O DFS não. O DFS, ele, a partir de um vértice, visita quem ele alcança, depois, a partir do outro vértice, ele visita quem ele alcança, depois, entendeu? Então, no final, o rastro dele é uma floresta. Para esse daqui, como ele só visita um cara e depois quem ele alcança, então ele é uma árvore. Certo? E é a mesma lógica. Uma árvore DFS, se eu voltar para cá, por exemplo, é o rastro que ele fez no algoritmo. Então, nossa árvore aqui, por exemplo, é esse cara essa aresta que ele usou para visitar o 2, essa aresta que ele usou para visitar o 5 e essa aresta que ele usou para visitar o 4. Então, a árvore DFS desse algoritmo, BFS desse algoritmo, desse grafo, para esse vértice inicial, é essa daqui. E aí, da mesma forma que acontece lá em grafo. Depende de onde você inicializa, tá? Dependendo de onde você inicializa o seu algoritmo, ele vai gerar para o mesmo grafo árvores distintas. Se eu tivesse inicializado no 3, eu teria uma árvore diferente dessa que eu estou obtendo. Se eu inicializasse no 6, a minha árvore seria diferente dessa que eu estou obtendo. Deu para entender? Então, da mesma forma que acontece com a árvore DFS, ou com a floresta DFS, a gente tem a árvore DFS, BFS. E, da mesma forma que lá era uma floresta radicada, aqui é uma árvore radicada. E a numeração topológica é dada pela ordenação de visita. E a mesma coisa, cada vértice tem exatamente grau 1 de entrada. Certo? Bom, agora vamos falar de problema da vida, que até agora está muito fácil. Essa sessão, seguindo o Feofilof, aquela aula do Feofilof, ela é de caminhos mínimos que a gente vai começar a falar. Só que aqui eu não vou falar tanto dos algoritmos dele, porque a gente vai ter uma parte do curso só sobre caminhos mínimos um pouco mais à frente. E eu acho que o algoritmo dele é muito voltado para a estrutura de grafo que a gente está trabalhando atualmente. Vou explicar por quê. Qual é a menor distância, certo? Entre a sua casa e a universidade, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui é o mapa lá de Sobral. Um exemplo bem esdrúxulo, tá? Então, aqui, para quem lembra, é o Princesa do Norte, aqui é o portão da universidade, aqui é o estacionamento da Honda, aqui tem aquele negócio de móveis, esqueci o nome, não, posto de gasolina aqui, é um posto de gasolina aqui, aí aqui eu não lembro, aqui tem um galpão gigante, que acho que é não sei o que de reciclagem, bom, enfim, e suponha que você more aqui, tá? O que acontece? Se eu quiser calcular a menor distância desse ponto para cá, eu posso pensar a distância daqui para cá, a distância daqui para cá, a distância daqui para cá, e para cada cruzamento desse eu posso colocar um vértice. A gente fez isso parecido em labirinto, não foi? Então, eu posso simplesmente colocar um arco entre pares de vértices que são de cruzamentos próximos, e posso até respeitar, caso eu ande de moto ou carro, o sentido das vias, que se não me engano é esse aqui. Essa via indo, essa via voltando. Então, posso até colocar o sentido das vias, se quiser. Mas como a gente é pedestre, não é necessário. Bom, eu vou explicar agora a diferença do porquê que eu não vou falar dos algoritmos que ele falou na parte de caminhos mínimos. Mas eu, sem falar, ainda sugiro que vocês leiam. Porque é o seguinte,
O algoritmo dele é feito para caso você esteja medindo a sua distância em blocos, certo? Então, um bloco, isso aqui tem peso 1, porque isso é um bloco, desculpa, quarteirão. Andar aqui e aqui equivale a andar 2 quarteirão, porque é um quarteirão na largura e um quarteirão no comprimento. Então, ele dá todo mundo aqui, é como se equivalesse somente a um quarteirão. E o algoritmo dele funciona para esse caso. O ponto é que, caso você for medir em metros e parar para pensar, por exemplo, que esse quarteirão aqui da UFC tem o tamanho de uns trocentos quarteirões, talvez não seja uma boa ideia você estar medindo dessa forma. E aí eu sugiro que vocês deem uma lida e parem para pensar o porquê que isso é importante. Executem o algoritmo dele de caminhos mínimos quando você tem esse tipo de coisa. Tá bom? Mas o problema espiritual inicial que a gente vai conversar é o problema de distância. Você quer encontrar a distância entre dois pontos. E aí o interessante é porque eu estou colocando entre a universidade e a sua casa, mas você pode entender esse problema em várias outras coisas, certo? A gente vai ver algumas aplicações também, como, por exemplo, você pode pensar em investimento, você pode fazer um gráfico para investimento e procurar um caminho mínimo para encontrar a melhor forma de investir em algo. Você pode usar isso em redes. Tipo, quando a gente fala menor distância entre dois vértices, dependendo de que você está modelando com aquele grafo, aquela informação pode ser qualquer coisa, tá? Então, o problema por trás, de novo, espiritual é esse: é você encontrar a menor distância entre dois pontos do seu gráfico, tá? Esse é o problema do caminho mínimo, tá? Existem duas variantes deles, também que a gente vai estudar mais detalhadamente mais adiante no curso, que é a seguinte: a gente vai estudar tanto a variante a gente vai estudar tanto a variante no qual você tem um vértice só, que você quer saber todo mundo aonde você vai chegar, todos os cantos, como você tem uma variante que você quer de repente de uma vez só resolver tudo. O que é o resolver tudo? Você quer saber como chegar com o menor caminho de todo canto para todo canto. Por exemplo, um problema seria qual a menor distância da sua casa para a UFC. Um outro problema seria qual é a menor distância da sua casa para a UFC, da UFC para o supermercado, da sua casa para o supermercado, do supermercado para o arco, do arco para a UFC, da UFC para o arco, da sua casa para o arco, entendeu? E aí você quer fazer isso tudo de uma vez só. A gente vai ver também que dá para fazer isso de forma inteligente, sem ter que piorar muito nossa vida. Beleza? Mas. Show. Ui. Dá pra Oi. fazer aquele negócio que a gente viu no plano lá, de as entregas das pizzas e esse Dá. tipo de coisa? Dá. O esquema das pizzas é porque a gente tem um problema mais complicado. O problema das pizzas é o seguinte: você tem o seu estabelecimento, tá aqui o seu estabelecimento, e existem vários pontos na cidade, tá? O problema da pizza é que o problema fica difícil muito rapidamente. O que é o muito rapidamente? Uma coisa é você dizer pro cara, ó, vai fazer essa entrega. Aí ele vê qual é o menor caminho daqui para cá, qual o menor caminho daqui para cá, qual o menor caminho daqui para cá, qual o menor caminho daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Isso é rápido de fazer e dá para fazer. Bacana? O problema fica maior e muito mais difícil, quando você passa para a seguinte situação. Tá aqui os estabelecimentos que você tem que visitar. Qual é a rota mais rápida que você vai fazer? É vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá? Ou é vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e voltar para cá? Qual é a rota mais rápida, mais curta para entregar tudo e voltar para o estabelecimento? Isso já torna o problema difícil. E quando eu falo difícil para você, eu não estou sendo gentil. Esse é um problema NP completo. É um problema que não existe algoritmo que resolva isso de forma rápida. Certo? E aí o problema ainda se torna maior
certo? O problema se torna maior quando, por exemplo, você tem um negócio assim, ó. Se eu for daqui, desse estabelecimento para cá, necessariamente eu passo em frente a essa residência. Mas se eu for de qualquer outro lugar daqui para cá, eu não passo em frente a essa residência. Por que é que isso se torna um problema? Porque quando eu for considerar ir daqui para cá, se eu for daqui para cá, eu posso colocar essa residência na rota e eliminar ela do meu problema. Mas se eu não for daqui para cá, for visitar os outros, eu tenho que considerar essa residência. Então isso torna o problema ainda mais difícil. Que aí, em compensação, essa versão se torna ainda mais coerente com a versão do real, que é da pizzaria, entendeu? Mas, de novo, esse problema é extremamente difícil. Ele se chama problema do caminho do circuito hamiltoniano e não existe algoritmos rápidos. Por exemplo, você até pode fazer um programa de computador para falar assim, olha, se teu entregador sair com no máximo 5, olha só o número, 5 entregas, você joga no computador, o computador vai te dar a rota mais rápida para ele voltar. Então, assim, o cara recebe as 5 entregas, o computador demora uns 5 minutos, mas ele devolve a rota para o cara. Porém, se tu já der o programa para ele assim com 7, 8 entregas, não tem programa de computador, sei lá, 12 entregas, só para minha segurança de alguém não chegar depois com um de 7. 12 entregas, não tem programa de computador que vai resolver isso em menos de um dia. Certo? A não ser que o seu grafo seja bem restrito, ou seja, você quase não tiver opções de rotas para escolher. Mas se o teu grafo for bem denso, acabou, meu amigo. Certo? Ficou claro? Beleza. Então, hoje a gente vai se focar com esse problema um pouquinho, voltado para a condição de arcos, tá? Ou, desculpa, em que você está considerando blocos. Então, menor caminho é simplesmente o caminho que passa pelo menor número de arcos. Acabou. Não estou pensando em peso nesses arcos. Não. É o menor caminho, é o caminho com o menor número de arcos. Certo? Não estou pensando que, de repente, isso representa uma cidade e um desses arcos é, sei lá, BR-116. E aí você vai ter que ir daqui até São Paulo, fazer o retorno em São Paulo e voltar. Certo? Para quem não sabe, a BR-116 ela passa em São Paulo e vai-se embora. Ela desce até São Paulo e vai-se embora. Ela é grande assim mesmo. Beleza? Inclusive, era muito engraçado que lá em São Paulo eu morava a um quarteirão da BR-116. Porque lá vira Raposo Tavares. Aí eu brincava com minha mãe, só não vem me visitar porque não quer, só pegar uma reta daí pra cá. Bom, beleza, então vamos nos focar nesse problema. Primeiro, primeira propriedade é um pouco similar ao que a gente tem, alguém estava com esse problema aí, um problema similar a esse, que é o seguinte, um caminho mínimo, certo, com origem em S e término em C, é necessariamente um caminho simples. Para quem não lembra, um caminho é dito simples se ele não tem repetição de vértices, certo? Então, o que eu estou dizendo para ti é que se eu tenho um cara que sai de S, aí ele vem aqui assim, ó, e ele chega em T, necessariamente todos esses arcos, todos esses vértices são diferentes. Vou mostrar. Suponha que tem dois vértices iguais. Suponha que esse aqui é um vértice X, esse aqui é um vértice Y. Ou é um vértice X também. É o mesmo vértice. Ele vem para o X, vai para algum lugar, volta para o X, depois vai para o T. E esses caras ser mínimo só faria sentido se eu dissesse que o caminho mínimo é a soma dos pesos das arestas e o peso desse cara fosse negativo.
Porque aí sim faz sentido, diminui o peso, depois volta. Aí não faz sentido, porque para o nosso problema é o número de arcos. Então eu poderia simplesmente dizer o seguinte: já que eu já podia ir direto do x para o t, por que eu não fui aqui? Esse caminho tem 2 arcos, enquanto esse daqui tem 4. Vá, filho, se cuide. Certo? Então, assim, o ponto é que todo caminho mínimo é um caminho simples. Então, beleza. Agora você tem um caminho do teu grafo. Você sabe que uma forma de verificar que ele é um caminho mínimo é verificar se ele é um caminho simples. Isso é o suficiente? Pense naquele mesmo probleminha de sim e que não. Tá? Então é como se eu tivesse te dado agora uma ferramenta para te falar que aquele não é um caminho mínimo. Se eu te der um caminho que não é simples no grafo, então você já pode falar: eu tenho certeza que esse cara não é um caminho mínimo. Por quê? Tá aqui, ó, ele não é simples. Certo? E aí eu te dou um caminho simples. Como é que você argumenta que ele é um caminho mínimo agora? Lascou. Você vai ter que verificar todos os outros possíveis caminhos no grafo para ter certeza que ele é o que tem a menor quantidade de arcos. Bom, mas vamos desenvolver uma outra teoria para poder argumentar isso. De antemão, eu esqueci que tinha essa parte. O conceito de distância entre 2 vértices no grafo é a quantidade de arcos, é o comprimento do menor caminho que liga esses 2 vértices. Tá bom? Isso aqui é uma notação bem intuitiva, bem óbvia, a gente usa isso em todas as áreas. A distância é sempre o menor trajeto entre 2 pontos. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente sabe que um caminho é mínimo? Uma ferramenta interessante para você conseguir argumentar que um caminho é mínimo é bem simples, até. É você encontrar alguma função, certo? F de x, sei lá, que ela sirva como uma função limitadora. Como assim? Eu tenho um caminho C. Eu argumento para você que todo caminho C, certo? É maior ou igual do que a função aplicada àquele caminho. Essa função aqui a gente vai já tentar destrinchar. Tá? Então, eu mostro que todo caminho mínimo tem pelo menos todo caminho mínimo, desculpa, todo caminho do grafo tem pelo menos esse comprimento. Então, se eu consigo mostrar para você que isso aqui aconteceu, o que é que isso diz para vocês? Eu estou dizendo que isso aqui é verdade para todo o caminho do teu grafo. Aí eu falo para você que eu encontrei uma situação que a igualdade ocorre. O que é que isso está dizendo para você? Esse é o menor caminho maior? Menor caminho maior? Não, esse é o menor caminho, tá? O que eu estou dizendo para você é que é o menor caminho. Se eu digo para você que numa sala todo mundo tem pelo menos R$ 5 no bolso, e tu encontra uma pessoa que tem exatamente R$ 5 no bolso, aquela pessoa certamente é a pessoa que tem a menor quantidade de dinheiro na sala. Pode ter outras pessoas também com tão pouco dinheiro quanto ele, mas não tem ninguém com menos dinheiro do que ele. Certo? Então, esse é uma ferramenta interessante. Mostrar a existência de uma função que serve como uma função limitadora para o teu conjunto de todos os caminhos possíveis. Daí você simplesmente mostra que teu caminho tem exatamente aquele valor. Esse é o pulo do gato. E essa é a dificuldade do problema. A grande sacada é que às vezes nem é tão difícil assim definir essa função. E é o que a gente vai ver para caminhos mínimos. Passa aqui, criatura. Isso não é tão difícil, tá? Então vamos começar com a numeração dos vértices. A numeração é simplesmente você atribuir um número para cada vértice. Nota de novo que aqui eu não estou exigindo que ela seja injetiva. Tá? Eu posso levar todos os vértices no mesmo número. Isso não me importa.
O importante é, eu vou dizer que ele é relaxado, certo? Se satisfaz essa propriedade para qualquer arco, e caso contrário, eu vou dizer que está tenso. Em outras palavras, olha só, vou desenhar aqui. Se eu disser que esse cara aqui é igual a 1 e esse cara aqui é 2, certo? Então, esse cara aqui está relaxado. Porque o peso desse vértice é 1, mais 1 dá 2, e o peso desse vértice é 2. Porém, se eu trocar esse cara por 3, certo? Ele já não vai estar mais relaxado. Ele vai estar o que a gente chama de tenso. Porque aí agora aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 3. Se você parar para pensar, é como se eu quisesse controlar o peso que vai ser da diferença desses dois. Se o peso for 1, bacana, certo? Se o peso for maior do que 1, eu estou puxando a corda demais. É uma condição de tensão. E aí eu falo agora para vocês. Se eu tiver toda a numeração, tá? Eu digo que a numeração é relaxada se todo o arco é relaxado e tenso se todo o arco é tenso. E a propriedade interessante é se eu encontro uma numeração relaxada, relaxada, que satisfaz a igualdade para aquele caminho, então ela é a função limitadora que eu estava procurando. Ela vai satisfazer, certo, a condição que a gente quer. Tá? Ficou claro para vocês? Então, essa função, ela é a função limitadora que a gente está procurando. O que a gente tem que provar agora, certo, é que de fato ela satisfaz a propriedade que nós estamos interessados. O que a gente tem que provar é que de fato, para todo caminho, certo? Para todo caminho, a gente tem que provar para todo caminho de S a T, at, certo? Para todo caminho C' de S a T, temos que o comprimento do caminho C' é maior ou igual do que HT menos HS. E como é que a gente prova isso? A gente usa essa propriedade aqui, ó. Certo? Olha só. Se você tem um caminho qualquer que sai de S até T, e eu te falo que ele tem uma numeração relaxada, certo? Então, eu estou dizendo que existe uma numeração aqui que eu nem sei quem é, em cima desses vértices que é relaxada. Presta atenção. Ó, vou fazer o negócio legal. Olha só. HV1 menos HS. Eu vou analisar quem é esse cara. Certo? HV1 vezes HS. Bom, eu não sei quem é esse cara, mas eu sei que a nossa função é uma função relaxada. Então, eu sei que esse cara da direita, ele é maior ou igual que HV2 mais 1. Esse mais 1 é maior ou igual que esse. Tá. Então, esse cara aqui, como é que é? Como é que era a forma de condição? É HV mais 1 é maior ou igual que HW. Então, eu tenho que H2
Tá certa a ordem que eu tô fazendo? Pera aí, deixa eu só ver se tá certo. Ah, sim, 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 claro, 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 claro. Ah, deixa eu ver de novo. Esse aqui dá HB1. Ai, calma aí, tá faltando alguma coisa aqui. HS, padrão. Que era isso? Adicionar. Vai lá. Vai. Definição, dei um segundo. Deixa eu pescar aqui. Não pesquei, mas a forma que ele prova eu não gosto, não. Tá? Mas eu não tô conseguindo fazer do meu jeito, então a gente se cobre do jeito que ele quer fazer. Tá? Vamos lá, eu vou fazer isso aqui do jeito que ele fez. Eu dei uma olhada aqui por cima rapidamente. Eu acho que dava para sair daqui usando só aquela desigualdade e chegar aqui, mas eu não estou conseguindo. Então vamos resolver isso daqui da forma mais, na minha opinião, burra. Então, por exemplo, esse caso aqui, o caminho tem tamanho 3, tá? Coincidentemente até bate com o dele. Então, o tamanho desse teu caminho mínimo, certo? Ele é igual a 3, que ele é igual a 1 mais 1 mais 1. Só que olha só, eu digo que a aresta está relaxada
se H de S, nesse caso, essa aresta está relaxada, mais 1 for maior ou igual a H de V1. Isso daqui é o que significa estar relaxada. Isso implica que 1 é maior ou igual do que HS, HV menos HS, tá? Então, essa diferença é maior ou igual que 1. Então, eu posso pegar cada um desse e substituir pelo cara equivalente. Então, esse primeiro 1, eu vou pegar essa primeira aresta. Então, fica HS, de novo, HV1 menos HS. Esse segundo V, essa segunda aresta vai ficar mais HV2 menos HV1. Essa terceira vai ficar mais HT menos HV2. Ora, aí é que é fácil. Esse cara se cancela com esse cara se cancela com esse, sobra só o HT. Então isso daqui é igual a HT menos HS. Essa é a prova que ele dá. Eu não gosto muito por causa desse negócio de particionar esse cara com um monte de uns. Mas fica legal. Bom, então isso daqui mostra pra gente, em poucas palavras, que para qualquer caminho mínimo, de fato, essa função aplicada nos seus extremos é um limitador. Ou seja, basta agora eu encontrar uma função relaxada que satisfaça a igualdade e acabou. Então, o nosso problema agora inverte, certo? O nosso problema agora inverte. Inverte como? O nosso problema, ele passa de encontrar propriamente dita o caminho mínimo a provar que o nosso caminho mínimo é de fato mínimo. E como é que você prova que de fato ele é mínimo? Primeiro, você pode mostrar, mas é desnecessário agora, que ele não tem vértices repetidos, ou seja, ele é um caminho simples. Se ele tem vértices repetidos, ele não é mínimo. E aí agora, para mostrar que de fato ele é mínimo, você pode simplesmente fazer o seguinte: encontrar uma enumeração dos seus vértices relaxada. Então é importante que você mostre que ela seja relaxada, que satisfaz essa igualdade. Se você encontrar tal enumeração que satisfaz a igualdade, então aquele teu caminho ele é mínimo, porque a nossa função, conforme a gente acabou de ver, ela é uma função limitadora. Certo? Beleza? Pergunta. Se você mudar a pergunta, sua pergunta original é qual o menor caminho do supermercado da sua casa para o UFC. Aí você me mostrou essa função limitadora. Aí eu olhei para você e falei assim: beleza, eu acredito que esse caminho que você me mostrou é o menor possível da sua casa para o UFC. Aí eu pergunto agora: e qual o menor caminho, certo, da UFC para o Rainha? Aí você vai me dar um caminho e argumenta, certo? É, e argumenta utilizando essa função limitadora. Pergunta. Eu posso argumentar de forma tão direta? Eu acho que eu perdi alguns nessa prova. Eu acho que eu dei uma perdida em mim mesmo e eu perdi alguns. Bom, todo mundo entendeu essa prova de condição de minimalidade até aqui? Não? Ninguém entendeu? Certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu acho que deu uma
perdida e eu acabei perdendo vocês porque eu queria provar de um jeito e não deu certo. E já são 9h35, eu vou encerrar por aqui hoje porque não vai dar tempo eu recuperar vocês e avançar o restante da matéria que eu gostaria de avançar. Então a provinha de vocês está combinada, é sexta-feira da semana que vem, vai cobrir esse conteúdo até essa parte de caminhos mínimos aqui, dessas funções limitadoras. O restante é uma variação do problema, então eu acho que é uma leitura de vocês vão entender bem, mas na próxima aula eu volto com ela. Então a prova de vocês vai até aqui, tá bom? Então é isso, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pergunte agora ou cale-se até a semana que vem. Tá. Este fim de semana eu estarei um pouco offline. Particularmente hoje à tarde eu já estarei um pouco offline. Então, quem mandar dúvidas ou perguntas e eu não responder até segunda, não estranhe, tá bom? Mas eu vou estar tentando responder sempre que possível, certo? Pessoal, então é isso, a aula de hoje. Desejo a vocês um ótimo fim de semana, um bom descanso, aproveitem a namorada de vocês, feliz dia dos namorados, e para quem não tem, aproveite a própria companhia, que também é um ótimo relacionamento que você vai ter na sua vida. Inclusive é o único que você não pode terminar. Ou pelo menos eu sugiro que não termine. Tá bom? Abração. Vou ficar por aqui. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Daqui a pouco eu estou fechando. Falou!